filme menos falado da carreira do Fincher, mas com razão. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Vidas em Jogo, filme dirigido pelo David Fincher, lançado nos cinemas em 1997. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, e continuando o nosso especial sobre a filmografia do David Fincher, a gente encontra o diretor numa posição bem diferente depois do sucesso de Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 95, que reacendeu a paixão e o interesse do Fincher pelo cinema, né? A gente lembra aqui que a experiência com Alien 3 foi bem traumática, foi muito negativa, o Fincher nem conseguiu terminar o filme como ele queria, né? E foi justamente o Seven que levou ele de volta aos cinemas, e agora o Fincher estava aberto a negócios, avaliando e julgando roteiros espalhados por Hollywood. E o engraçado é que o roteiro desse The Game, que foi escrito pela dupla John Brancato e Michael Ferris, já tinha circulado pela mesa do Fincher antes mesmo do Seven, mas ele preferiu fazer o Seven primeiro e depois ele voltaria os olhos para The Game. Nesse meio tempo, o The Game, que é o Vidas em Jogo, chegou a passar pelo diretor Jonathan Mostow, que viria a dirigir O Exterminador do Futuro 3 em 2003, também com esses dois roteiristas, e ele estava pronto para rodar as câmeras com o Kyle MacLachlan do Twin Peaks e a Bridget Fonda nos papéis principais. Mas o projeto acabou não acontecendo quando a MGM perdeu os direitos para Polygram Entertainment. Quando Fincher entra para o projeto, já saído da experiência do Seven, ele chega com uma reputação maior e garante um aumento no orçamento do filme, que estaria na casa de 70 milhões. Além disso, o Fincher também traz o Andrew Kevin Walker, o roteirista do Seven, para fazer uma passagem não creditada pelo roteiro do filme. É a chegada do Fincher que também traz o Michael Douglas para o papel principal. Teve algumas discussões para tentar incluir a Jodie Foster como irmã e depois filha do personagem do Michael Douglas, mas tudo isso acabou ficando para trás. Pelo menos, a Jodie Foster teria sua chance de trabalhar com Fincher alguns anos depois. E com um orçamento na casa de 70 milhões, distribuição da Universal e um período de filmagens de 100 dias, com a maioria dessas gravações acontecendo à noite, a gente tem o Vidas em Jogo de 1997, que é um bom filme de suspense, mas que eu pessoalmente consigo entender porque é um dos filmes mais esquecíveis do Fincher. A história do filme segue o arrogante banqueiro Nicholas, vivido por Michael Douglas. Em seu aniversário, ele ganha de seu irmão, vivido por Champagne, uma experiência curiosa conhecida apenas como o jogo. À medida em que o presente se revela, a vida de Nicholas entra em uma espiral de perigo e ataques imprevisíveis. É curioso como, dentre todos os filmes que o Fincher dirigiu, Vidas em Jogo é aquele que você menos escuta falar. Até o Alien 3, que foi tão massacrado, que todo mundo sabe que garantiu grande escrutínio para a vida e carreira do Fincher, você consegue lembrar mais porque ele faz parte de uma franquia, e Vidas em Jogo é quase como se fosse aquele outro filme. É aquele que ninguém lembra muito bem, e eu acho que muito disso tá ligado ao caráter bem basicão do Vidas em Jogo. Ele é uma premissa muito simples, você já viu filmes desse estilo, e eu acho curioso como dá pra fazer uma leitura de interpretação dele, de ser aquela clássica história de Natal do Scrooge, do Charles Dickens, mas numa visão um pouco mais deturpada. O próprio Fincher disse que seria como se fosse o Kafka fazendo Scrooge, onde você tem esse protagonista poderoso e arrogante que embarca numa jornada onde várias coisas vão acontecendo e a atitude dele vai sendo transformada à força através de tudo que acontece. Mas sendo bem sincero, isso é uma experiência de erros e acertos pra mim. Eu acho que o filme começa muito bem, o estabelecimento da vida do Nick, da persona bem detestável e realista que o Michael Douglas entrega pra ele. Basicamente, eles armam muito bem o terreno com esse castelo de vidro pra depois começar a jogar várias pedras nele. Eu adoro a ideia do jogo, de ser um presente de aniversário do irmão, mas eu preciso confessar que as coisas, obstáculos e desafios que vão acontecendo ao longo do filme não são tão impressionantes, não são tão assustadores. Obviamente, na posição do personagem do Michael Douglas, tudo aquilo serve para tirar ele do pedestal, para desestabilizar a vida dele, mas dentro dessa premissa de vida normal é interrompida por ataques, por escrutínio, acho que a gente já viu muito pior por aí, já tem mais impactantes. Eu acho que o Vidas em Jogo é bem básico, você tem um boneco de palhaço aqui, algumas fotos comprometedoras ali, uma pichação dentro da casa dele, e fica meio por isso, né? Eu
acho que a história vai ficando mais interessante quando o filme questiona se o jogo é uma empresa fora de controle, se o irmão do Michael Douglas também é uma vítima do jogo e ele tá meio que espalhando essa doença pra ele. Você sente a urgência e o desespero porque o Fincher é um ótimo diretor e ele manda muito bem nos enquadramentos, na condução das cenas de suspense, mas não sei, eu não senti um perigo real vendo Vidas em Jogo, porque a verdade, tendo revisto o filme agora, depois de tantos anos, é que ele é muito previsível. Eu acho que você consegue antecipar exatamente como vai ser o final dele, porque apesar de ele estar tentando te enganar e te puxar o tapete várias vezes, você meio que consegue visualizar que essa história só pode acabar de um jeito. E na minha opinião, eu não acho que é um dos finais mais mirabolantes ou intrigantes que essa história poderia ter. Eu acho até que ele é muito seguro, que ele vai muito no lugar comum. É praticamente a antítese do que o final do Seven fez em 95, né? Um dos finais mais infilmáveis da década de 90. E quando você chega no Vidas em Jogo, é meio que, tá, é só isso. O que segura o filme bastante pra mim, apesar dessa conclusão decepcionante, é mesmo Michael Douglas. Ele é um ator fantástico, ele é muito carismático, e ele consegue vender bem essa persona bem detestável do Nicholas na primeira parte do filme, e eu sou muito fã de como a transformação, a decaída dele ao longo desse filme é muito bem representada pela maquiagem, pelo cabelo e pelos figurinos que ele vai usando à medida que o filme vai se estendendo. O Douglas tá ótimo, mas infelizmente eu não consigo ligar muito pro restante do elenco. Eu acho que esse é um dos raros filmes onde o Champagne não tá muito bem, eu acho que ele tá meio exagerado na medida errada, especialmente quando ele meio que entrega o que vai acontecer no final do filme. Eu acho que tem uma cena onde eles estão conversando no carro que não é muito estratégica para esconder a twist, e especialmente essa personagem da Christine, vivida pela Deborah Kara Unger, que é uma mulher que acaba se envolvendo com o Nicholas ao longo da história, e eu simplesmente não entendo o propósito dessa personagem. Ela fica meio que no lado bom, no lado ruim, tem uma espécie de química, tentativa de construir relacionamento entre eles, mas não funciona nem um pouco pra mim, independente da abordagem. E eu preciso dizer aqui, como o grande fã de Succession que sou, a minha surpresa em rever esse filme e reparar que a sequência de abertura, que mostra uma série de colagens de filmes caseiros do Nicholas e o pai dele, com toda certeza foi uma inspiração para a série da HBO. É a mesma estética e alguns dos planos são idênticos. Até o filme mais esquecível do Fincher serve como referência, né? No geral, eu acho que Vidas em Jogo é uma boa sessão de sábado à noite. Eu acho que ele tem um investimento correto de suspense e tensão, uma boa performance do Michael Douglas, apesar de ele não ser muito surpreendente e, de novo, eu pessoalmente acho o final bem decepcionante e seguro demais. Para Vidas em Jogo, eu dou uma nota 6. E no lado financeiro, o Vidas em Jogo não seria uma aposta de sucesso, ainda mais considerando o orçamento de 70 milhões. O filme estreia nos Estados Unidos em 12 de setembro de 1997 com 14,337 milhões de dólares, arrecadando 48,323 milhões na bilheteria doméstica e 109,423 milhões no mundo inteiro. E saiu no prejuízo, e o próprio Fincher diria alguns anos depois que ele não estava muito orgulhoso do resultado final e especialmente do desfecho da história. Nisso eu concordo bastante com o Fincher. Mas é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham de Vidas em Jogo. Eu sei que algumas pessoas já pediram crítica desse filme aqui alguns tempos atrás, então compartilhem aí sua opinião também. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.